ou meio século, não, um quarto, não é meio século, um quarto de século em que Deus é adorado aqui neste templo. Mas deixa eu dizer para vocês, não foi o pastor Jair que inventou esse negócio de 4 paredes, não é o pastor Jair que inventou isso, né? Claro que não foi ele. A nossa não é a igreja mais antiga do mundo, pelo contrário, né? Não foi Daniel Berg, Gunnar Wingre, não foram eles que inventaram esse negócio, né? Daniel Berg, Gunnar Wingre, para quem não sabe, os fundadores da Assembleia de Deus no nosso país aqui, vieram dos Estados Unidos e passaram pelo avivamento ali da Rua Azul e vieram trazer a mensagem para nós. Não foram eles que resolveram fazer, vamos colocar 4 paredes e vamos reunir pessoas lá dentro. Não foram eles que decidiram ser assim. Não foram Daniel Berg e Gunnar Wingre. Também não foram os apóstolos. Vamos voltar mais antigo ainda, há quase 2000 anos atrás. Não foram os apóstolos que decidiram reunir-se num lugar. Não. Aliás, em Atos capítulo 3, quando a Bíblia fala que Pedro e João estavam indo à oração e tinha um paralítico, na verdade tinha um paralítico na porta do templo chamada Formosa, aquele templo que eles estavam indo orar, eu preciso que você preste bastante atenção na palavra aqui, amém ou não amém? Aquele paralítico estava na porta do templo, ele estava na porta do templo, e Pedro e João estavam indo lá orar. O que eles estavam indo fazer? Orar. Então já existia o templo. Então não foi Pedro e João, o Tiago, não foram os discípulos que criaram o templo para adoração. Um dos primeiros templos que existiram foi o templo de Salomão. O primeiro templo, aliás, oficialmente dito, foi o templo de Salomão. Mas este templo nem existe mais. Salomão inaugurou uma casa para o Senhor, mas nem sequer Davi, que planejou essa casa, projetou essa casa, nem sequer Davi participou de um culto ali. Davi não participou de nenhum culto no templo de Salomão. Salomão, seu filho, começou a reinar quando Davi já havia morrido, e ele construiu aquele templo anos depois, depois de tanto trabalhos a fio, foi construído aquele templo. Então Salomão inaugurou o templo, mas antes do templo, escute isso, meu querido, antes do templo, os judeus, eles se reuniam em tendas, em tabernáculos, e eles pegavam lonas, panos, tecidos, e colocavam estacas no chão, e colocavam aquela tenda, faziam aquela tenda grande, e ali eles separavam aquele lugar para adorar a Deus, adorar o Senhor. Mas também não foram os judeus que separaram um lugar de adoração. Antes disso, Jacó estava um dia dormindo, aleluias, e de repente ele viu uma escada com anjos que subiam do céu, subiam e desciam, e Jacó fez a seguinte declaração: este lugar é a casa de Deus, Deus está aqui neste lugar, e eu não sabia. Quão terrível é este lugar, e eu não sabia, disse Jacó. Então Deus sempre teve os seus lugares de adoração. Quando ele declara um povo como o seu povo, o povo judeu como seu povo, quando aquele povo sai do Egito e vai em direção à terra prometida, Deus já disse para eles: olha, vocês vão separar um lugar para mim, vocês vão separar um tabernáculo, vocês vão colocar um lugar para que neste local vocês possam adorar o meu nome. E por incrível que pareça, irmãos, hoje no século 21, nós temos que defender isso. Porque tem pessoas que não acreditam mais na realidade do templo. Eles querem modernizar tanto o evangelho, eles querem trazer tantas coisas novas para o evangelho, querem inventar tantas coisas, que aos poucos eles vão pregando que o templo não é mais necessário. E vão usando jargões como, por exemplo, Deus não habita dentro de 4 paredes, verdade. Inclusive esta frase
foi dita por Salomão em sua oração de inauguração daquele templo. Foi Salomão que disse isso. O problema é que pessoas usam esta frase como um jargão para justificar a sua ausência na igreja, a sua ausência nos cultos. Deus não habita em templo feito por mãos de homens, então por que eu tenho que ir à igreja? É a desculpa de alguns. Deus não habita, em construção, por que eu tenho que ir lá? Pessoas vão se desculpando disso. Quer ver um jargão? E aí esse não tem nada de bíblico nele, nem é frase citada por algum escritor, é bíblico, mas pessoas usam por aí. Eles dizem assim: olha, a igreja somos nós. Sim, há um fundo de verdade nesta frase. A igreja somos nós. O problema não é a frase em si, apesar que ela não é bíblica, não existe esta frase na Bíblia, a igreja somos nós, essa frase não existe, mas há uma verdade nela. O problema dessa frase é o motivo que muitas pessoas usam essa frase. Aí a pessoa diz assim: olha, a igreja somos nós, e ela está na verdade dizendo isso para justificar a sua ausência aqui na casa de Deus. Ela fala assim: por que eu tenho que ir lá na igreja? Por que eu tenho que ir no templo? Por que eu tenho que ter um pastor? Por que eu tenho que congregar com irmãos? Se a igreja sou eu, se a igreja somos nós. E aí a pessoa usa uma frase que ela não está totalmente errada, mas a primícia dela é errada. A pessoa usa uma frase assim para justificar os seus erros. Então hoje, no século 21, hoje em pleno 2022, nós temos que estar defendendo a permanência do templo como casa do Senhor, como se precisasse defender isso, como se já não estivesse isso tão claro na Bíblia, porque isso é claríssimo, irmãos. Hoje, muitas pessoas vão se sentindo confortáveis de ficar em casa. Hoje pessoas vão substituindo o santuário de Deus por outras coisas, por reunião nos lares, por uma conversa num grupo que se diz que quer chamar de igreja também, por aí afora, como se não fosse necessário o templo. Mas aqui está uma igreja, aqui nesta localidade está um povo de Deus que acredita que o Senhor Jesus mora e habita em mim e em você, e Ele se reúne conosco quando estamos aqui, amém? Aí deixa eu falar alguma coisa aqui com vocês, antes de eu citar alguns versículos. Erro dessas coisas que eu disse. Deus não habita em templo feito por mão de homens. De fato, quando todo mundo vai embora, Deus não vai ficar aqui dentro porque para Ele as quatro paredes não vão servir de muita coisa na nossa ausência. Mas quando nós estamos aqui, irmãos, Jesus é o primeiro a chegar quando o primeiro crente pisa o pé aqui dentro, e Ele está aqui nesta manhã para ser adorado por mim e por você, amém? Ele está aqui neste lugar. A igreja somos nós. Eu falei o erro, agora deixa eu falar uma outra coisa. A igreja somos nós, vírgula, a igreja somos nós, vírgula, quando de fato é nós e não eu. A igreja somos nós, não é a igreja sou eu, porque eu sozinho deixei de ser igreja. Mas como assim, pastor? Vou explicar a você. Quando eu digo assim, a igreja somos nós, e aí eu uso esse artifício, esse jargão para falar assim, Jesus morreu por mim, a igreja sou eu, quem sou salvo sou eu, deixa eu ficar em casa, eu tenho a minha vida com Jesus e tal. Isso não existe biblicamente falando. Em nenhum momento da Bíblia você vai ver alguém crente isolado, sozinho, vivendo o seu cristianismo no particular, a não ser que a gente esteja falando de um momento na vida de uma pessoa que ele está, você está numa localidade onde não tem igreja, você foi transferido para um lugar, você foi pregar a palavra de Deus no meio dos índios, você vive num lugar onde não tem nenhum cristão, então lá a igreja é você é representante de Cristo, lá você é sal da terra e luz do mundo. Mas a igreja, irmãos, biblicamente falando, de Mateus, do evangelho de Mateus até Apocalipse, é quando um povo se reúne para glorificar a Deus, vive a palavra do Senhor, medita
medita nas Sagradas Escrituras e busca viver o Evangelho. Aí está a igreja de Jesus, amém? E Jesus falando sobre isso, ele disse o seguinte em Mateus capítulo 18: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Onde estiverem quantos, gente? 2 ou 3. Então a igreja não sou eu, a igreja somos nós. É a totalidade, é várias pessoas. É Jesus reunido no meio de outros. É onde Jesus ele é adorado no meio de pessoas. Por isso que nós jamais devemos deixar de servir a Deus junto com outras pessoas, junto com os nossos irmãos. E a casa de Deus, cá para nós, irmãos, é o lugar onde a gente faz isso. Até você que é crente sincero, imagine os desigrejados, imagine quem usa essa expressão, a igreja somos nós, para não vir na igreja, tá? Para não vir no templo, digamos assim. Se nós que estamos aqui todos os dias, vamos ser sinceros, temos dificuldade, alguns, né? De ler a Bíblia todo dia, dobrar os seus joelhos todo dia para orar, ter comunhão com o Senhor, tirar aquele momento de adoração. Quer ver, agora eu vou pôr um louvor aqui, eu vou adorar a Deus. Não é escutar uma música não, é colocar um louvor e adorar a Deus. Enquanto o louvor está tocando, você está cantando junto, louvando a Jesus. Pega a sua Bíblia na sua casa e lê, vai meditar nas Escrituras. Se até nós que estamos aqui todas as semanas, todos os dias, alguns sempre estão aqui, se até nós temos a dificuldade de fazer isso nos lares, quem dirá pessoas que não têm essa comunhão com o povo de Deus junto? Quem dirá essas pessoas? Bíblia é quando ele lembra de alguma coisa, quando alguém comenta, fala alguma coisa. Orar, e orar uns pelos outros, que é isso? Isso aí não existe, ora por mim. Ou quando ora, né? Comunhão com Deus, é quando eu ouço falar, é quando eu piso em alguma coisa que eu não queria pisar, e fala, Deus me livre. Irmão, tem gente que é assim, e aí ele usa para não vir na igreja, desculpa, a igreja somos nós, mas na verdade ele não é igreja já faz tempo. Tem gente que usa a igreja somos nós para justificar a sua ausência aqui, porque ele já não consegue mais conviver com o outro, entende? Eu não consigo conviver com a falha do meu irmão. O pastor é falho, eu não consigo conviver com as falhas do pastor, eu preciso ir embora dessa igreja. A líder do círculo de oração, a líder de mulheres, o líder de homens, né? O professor da escola bíblica, o fulano de tal, o meu companheiro no evangelismo, é tudo falho, fez o que não me agradou, então eu não vou conviver. Tem gente que não consegue conviver em unidade com os irmãos, entende? A pessoa tem dificuldade de conviver em grupo, de conviver com os irmãos. E a Bíblia, irmãos, é clara, quando ela nos diz no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, aleluias. Quão bom, quão suave, que maravilha é ver os irmãos unidos, é ver os irmãos em união, é maravilha. Eu vou repetir, pessoas que usam o jargão, a igreja somos nós, para justificar a ausência do templo, para justificar a ausência da casa do Senhor, é porque elas há tempo já não conseguem mais conviver em união com os seus irmãos. E que união é essa que elas querem viver, onde Deus ordena a bênção para sempre, se elas não conseguem viver em união? Que igreja é essa? Igreja somos nós. Outro problema a igreja somos nós, usado por algumas pessoas, para justificar a ausência do templo. É porque nessa de a igreja somos nós, e aí ele fala, na verdade, a igreja sou eu, e eu vivo sozinho como igreja. É porque a pessoa já não quer mais comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos, como eu disse aqui, e porque a pessoa já quer, e a pessoa acaba como consequência disso, vivendo isolada sozinho, fora do corpo. 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia vai mostrar a igreja como um corpo, um é o pé, outro é a mão, o outro é a orelha, o nariz, até isso fala, a Bíblia diz que um é o olho, né? E cada pessoa dentro da casa de Deus,
ela é algo no templo, ela é um instrumento, ela é um membro do corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, ou seja, Jesus é o cérebro, Jesus é a inteligência, Jesus é o que move, Jesus é o que faz permanecer vivo, mas nós, cada um de nós, somos parte integrante desse corpo. E não existe a possibilidade de alguém dizer: eu sou orelha. Paulo até fala sobre isso, né? Eu sou orelha, não sou do corpo, e deixará por isso ser do corpo, porque ele disse que não é. Porventura pode, aí eu já estou perguntando para vocês, eu posso porventura deixar o meu braço em casa e falar assim: meu braço está cansado, vou deixar lá em casa, e depois quando eu chegar em casa, aí o braço vai estar descansando. Hoje eu estou com as pernas cansadas, vou deixar minha perna em casa, mas o resto eu vou para a igreja. Não tem jeito, irmão, é unidade, é corpo. Assim também você não consegue viver, eu não consigo viver fora do corpo, eu dependo de estar ligado ao corpo, ao sangue de Jesus, à vida em Cristo, e é por isso que eu não abandono a casa do Senhor, é por isso que eu e você estamos aqui, nos alimentando de Jesus, vivendo da palavra, recebendo o alimento de Cristo Jesus, aleluia. Quem pertence ao corpo de Cristo, quem é a igreja, aleluia, eu, você, nós somos a igreja, e não eu sozinho, não você sozinho. Aí, para justificar, eles dizem isso. Mas não tem como uma pessoa viver fora do corpo. Tanto é que as pessoas vão se afastando, algumas desviam de uma vez, né, gente? Claro que tem. Tem gente que domingo está na igreja, deu glória a Deus, amanhã ele já vira e fala assim: não quero mais, tá? Só que isso é raro. Geralmente as pessoas vão esfriando aos poucos. Ela via 2 vezes na igreja, passa a vir uma vez só. Ela vinha uma vez, aí ela começa a faltar, já não vem na Santa Ceia. Aí depois ela deixa a Santa Ceia, ela começa a vir um culto só por mês. E aí ela vai se afastando, e aos poucos ela vai se esfriando. Aos poucos ela vai se esfriando. Como um braço cortado, um braço fora do membro, o corpo permanece vivo, sentindo a ausência daquele membro, ou do braço, ou da mão, seja o que for. Até um dedinho, um mindinho, irmãos, ele faz falta para o equilíbrio do corpo. Ele faz falta. Um dedinho, um mindinho, se você for correr, você vai correr meio manco, meio desequilibrado, ele faz falta. Você consegue andar, você consegue viver sem o seu dedo mindinho, mas ele vai continuar fazendo falta. Mas aí me conta, onde é que ele está, aquele dedo mindinho? Está vivo por aí afora? Está vivo em algum lugar? Não, irmão, está morto, não existe. O corpo sente ausência, mas o membro fora do corpo, ele morre. Assim somos nós. O dia que eu, numa triste hipótese, que eu não quero nem pensar numa coisa dessa, o dia que eu começar a pensar: a igreja somos nós, aí eu, vírgula, então se é nós, sou eu também, igreja sou eu, se sou eu não preciso de estar lá, porque eu continuo sendo igreja, e aí eu vou me afastando aos poucos, daí a pouco, irmão, tudo isso que eu já falei aqui começa a acontecer. Eu paro de ler a Bíblia, paro de orar, paro de adorar a Deus, paro de servir a Deus, daí a pouco, irmãos, isso não me faz falta mais. Agora, quando você está sendo alimentado pelo Senhor, quando você está sendo alimentado pela palavra, quando você está recebendo aqui do Evangelho de Jesus, quando você está aqui ouvindo a palavra, ouvindo a pregação, lendo as Escrituras, recebendo de Deus, o que passa a acontecer? Você começa a sentir falta. Como daqui a pouco está na hora de almoçar, e aí se você não almoça, o seu organismo, o seu corpo sente falta disso. O crente, quando ele está vivo, quem está vivo aqui diz amém? O crente, quando está vivo, um dos sinais de que ele está vivo é porque ele tem fome e sede da palavra de Deus, ele tem vontade de estar na presença do Senhor. Aleluias, dá glória a Deus aí, crente, você que tem vontade de estar na presença do Senhor, você que pode declarar: vale mais um dia nos teus átrios do que em qualquer outro lugar 1000. Eu sinto falta de estar na casa de Deus, eu sinto falta da presença de Deus, eu sinto vontade de estar com o Senhor. Porque senão a gente vai entrando no automático, e aí para. O Salmo 23, aqui eu pedi para os meninos aí, os meninos, eu vou falar o versículo, você coloca na hora aí para mim. Salmo 23, versículo 6.
Salmo 23. O que diz o versículo 1? Gente, todo mundo sabe. O Senhor é o meu pastor. Aí muita gente gosta desse, né? Esse versículo é bom. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí o versículo 6, o que diz para terminar o salmo? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vale um amém aí, povo de Deus? Vale um glória a Deus aí? Habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Fique esperto aí, menino, ó. Salmo 27, versículos 4 e 5. Salmo 27, versículo 4 e 5 diz assim, a gente cantou isso aqui, né? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do tabernáculo. No recôndito do que, gente? Tabernáculo. Me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Aleluia, glória a Deus. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Outro salmo, o Salmo 84, 10, a gente leu e repetiu esse versículo. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar na porta da casa de Deus, eu prefiro estar ali na porta, do que morar dentro das tendas da impiedade, da perversidade. Eu prefiro estar na porta da igreja, do que estar dentro de uma tenda, de onde tem perversidade. Irmãos, o Davi amava tanto a casa de Deus. Esse versículo eu sei que você conhece. Coloca aí 1 Crônicas 29, versículo 3 até o 5. 1 Crônicas 29, 3. E discute a explicação aqui. Davi amava tanto a casa de Deus, que ele propôs no seu coração construir uma casa para o Senhor. Deus disse para ele: Davi, você não vai construir. Porque Davi ficava admirado. Como pode? Eu vivo na casa de Deus, eu vivo em palácios. Davi olhava, e Deus, ele mora, as coisas de Deus ficam numa tenda. Davi morava num lugar esplendoroso, para aquela época, a casa mais bonita, a mansão mais luxuosa no seu tempo. É claro, ele era o rei. Aí quando ele ia buscar a Deus, o que ele fazia? O que Davi fazia? Ia lá numa tendazinha simples. Aí um dia ele pensou: como assim? Eu moro em palácios luxuosos e Deus habita numa tenda. A presença de Deus mostra-se numa tenda. Eu preciso construir uma casa. Ele disse para Deus: Deus, eu quero construir uma casa. O profeta Natã falou com ele: vai e constrói, faz o que está no seu coração. Deus vira para Natã e falou assim: não, Natã, não falei isso. Volta lá e fala com Davi, que é o filho dele que vai construir. Aí Davi soube daquilo, mas ele falou o seguinte: eu não vou construir, mas eu vou contribuir para a construção. Eu não vou construir, nem vou num dia nesse culto, mas eu vou contribuir. Olha só o versículo 3, o que diz? E ainda, porque ama a casa de Deus, o ouro e a prata particulares que eu tenho, dou para a casa do meu Deus, fora tudo que preparei para o santuário. E aí vai falando tudo que ele deu para a casa do Senhor. Por que eu faço isso? Porque eu amo a casa de Deus. Davi, irmão, você sabe, não participou de um culto do templo de Salomão, mas mesmo assim, o que ele tinha, ele não deixou de herança para os seus filhos. Ele falou: eu vou deixar na casa do Senhor, eu vou dar para Deus, porque eu amo a casa do meu Deus. Davi amava, irmãos, a casa de Deus, não é só da boca para fora não, ele tinha atitudes que demonstravam isso. Quem ama a sua igreja? Amém. Quem ama estar na casa de Deus? Amém. Aí acontece alguma coisa: eu vou colocar no lugar, e outro dia eu vou na igreja. Então você não ama. Então você não ama. Não é verdade? Quando a gente coloca outra coisa no lugar, porque a gente não ama aquilo tanto assim. Agora eu vou citar o versículo que eu cheguei a mencionar aqui, 2 Crônicas capítulo 7. Ao inaugurar aquele templo, ao inaugurar o templo, Salomão fez uma oração. E depois que ele orou, a Bíblia nos diz o seguinte, 2 Crônicas 7, versículo 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse:
ouvi a tua oração e escolhi este lugar para a casa do sacrifício. E ele faz uma promessa, Deus fazendo uma promessa para Salomão. Versículo em diante, é 7:12. 7 versículo 12, 2 Crônicas, é 2 Crônicas, gente, tá? 2 Crônicas, tem 2 crônicas, pessoal, né? Os adolescentes aí, ó, isso aí, tem 1ª e tem 2ª, é 2 Crônicas 7, versículo 12, versículo 13 fala: se eu cerrar os céus, diz a Bíblia, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o versículo 15 para concluir, Deus diz assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus fez um compromisso com o povo: olha, os meus ouvidos estarão atentos às orações que vocês fizerem aqui. Quem crê que Deus está ouvindo as orações que são feitas neste lugar, quem crê que os olhos de Deus estão atentos para o que está acontecendo aqui nesta manhã, então levante a sua mão, diga glória a Deus. Então levante as suas mãos e diga, abra a boca e fale: Senhor, ouça as orações que eu fizer neste lugar. Eu creio que esta palavra se cumpre na nossa vida aqui hoje, aqui nesta casa. A palavra de Deus se cumpre neste santuário. E daí por diante, irmão, são vários versículos, eu não consigo ler todos. À noite, na pregação da noite, eu vou citar outros versículos. E por incrível que pareça, irmãos, para muita gente, a gente precisa ficar defendendo este versículo, ficar defendendo esta tese de que Deus habita neste santuário. Apesar que na Bíblia este tema é recorrente, este assunto é sempre. Acontece sempre. Irmãos, quer mostrar que você é vivo, quer mostrar que você ama Jesus, quer mostrar que Jesus vive em você, jamais se ausente da casa do Senhor, porque Deus está presente aqui neste lugar. Para concluir, irmãos, vou ler só mais um, tem um monte aqui, ó. Vou ler só mais um. Atos capítulo 2, versículo 46. Atos 2,46 diz assim: diariamente perseveraram unânimes, onde? Onde? No templo. Partiam pão de casa em casa. Então a igreja se reunia no templo e nas casas. E tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pedro, Tiago, João, eles se reuniam no templo, assim como hoje nós estamos aqui para fazer isto. Amém? Você ama a casa de Deus? Então vamos orar, meus queridos. Deus está aqui, Deus está ouvindo a nossa oração. Aleluias. E eu quero nesta oração clamar, como a Bíblia nos disse que os discípulos oravam, como a Bíblia diz que Deus prometeu a Salomão que os ouvidos deles estariam atentos, os olhos deles estariam vendo tudo o que acontecia naquela casa. Deus está atento ao que você está fazendo aqui, Deus está ouvindo a sua oração. Então abra sua boca e diga para Deus, fale aquilo que você precisa, porque Ele está aqui neste lugar. Aleluias. Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode dar aleluias? Quem pode levantar as suas mãos e fazer o seu melhor? Oh, aleluia, Jesus está aqui, Jesus está nesta casa.